União Brasil e PP fecham uma federação. PSDB e Podemos definem fusão. É hora de recalcular rotas na política. Eduardo Maia e Tomás Tomasi conosco no Tribuna Política. Eduardo Maia, União Brasil e PP fecham a federação. Qual é o significado disso? Luciano, a partir de agora, muita coisa deve mudar, não somente no tabuleiro capixaba, mas no tabuleiro nacional. É uma super federação, estão chamando de mega federação, porque são dois partidos muito robustos em nível de Congresso Nacional. O PP presidido estadualmente pelo Josias da Vitória e União Brasil entre Felipe Rigoni e Marcelo Santos. A partir de agora os partidos estão juntos. O que isso significa? Significa que um não vai poder tomar as decisões sozinho, vai ser uma decisão conjunta. Quem é que vai encabeçar essas decisões a partir de agora? Será o da Vitória, porque o PP tem mais deputados federais do que a União Brasil. Então, é da Vitória quem vai presidir essa federação. Vai ter, naturalmente, o Marcelo Santos ali junto com ele, porque é um amigo pessoal, os dois têm projetos políticos semelhantes. Marcelo Santos vem à eleição de deputado federal, hoje ele é deputado estadual, e Josias da Vitória agora está com um peso muito grande. A gente vinha conversando isso, eu e o Tomás, de que agora ele com essa federação, ele está com um peso político gigantesco, porque é muito grande. Espera-se aí até talvez uma possibilidade dele disputar uma vaga majoritária, seja aí uma vice de algum candidato, talvez vice de Ricardo Ferraço hoje, ou até mesmo uma vaga no Senado. Nesse caso, seria até uma dobradinha com o Renato Casagrande, né? Uma vaga do mesmo grupo, digamos assim. Tomás, e que movimento é esse de federação e que impacto isso tem na política nacional? Olha, Luciano, primeiro dizer que a análise do Eduardo ela é perfeita. Essa é uma federação muito robusta, no mínimo, é a análise que eu faço, a federação PP União Brasil. Dando um passo atrás na nossa conversa, explicando a sua pergunta, a federação ela vem como algo parecido com as coligações que existiam antigamente. Antigamente, os partidos podiam se coligar e isso foi, num dado momento, bloqueado dentro da política eleitoral brasileira, porque a gente tinha discrepâncias no processo de coligação. Partidos que não tinham identidade ideológica se coligavam e tinham uma responsabilidade meramente eleitoral, ok? Além disso, o Brasil tem passado por um processo eleitoral de redução das siglas partidárias por meio de uma cláusula de barreira. Então, os partidos precisam de ter um número mínimo de votos e de representatividade no Congresso Nacional, sobretudo na Câmara dos Deputados, ou seja, deputados federais, para que possa permanecer tendo acesso a fundo eleitoral, fundo partidário e tempo de televisão e outros espaços dentro do Congresso Nacional. Então, é isso que União Brasil e PP fazem no dia de hoje, que é uma federação e se torna uma federação de dois entes muito fortes nacionalmente e muito fortes no âmbito do Estado do Espírito Santo. Nacionalmente, Luciano e Eduardo, eu vou trazer a nossa reflexão que União Brasil e PP têm ocupado o espaço que um dia foi, na minha visão, do MDB, um partido municipalista e que tinha força congressual, por exemplo, para poder eleger o presidente da Câmara, eleger presidente do Senado, e que não se preocupavam muito em disputar a cabeça de chapa, vamos dizer assim, de presidente da República. Então, PMDB era um partido, hoje é MDB, e que estava na esteira daqueles partidos que queriam ter força em Brasília. Hoje, União Brasil e PP são esse partido, ocupam esse espaço, muitas vezes classificado pelas pessoas como centrão, né? Eu vou trazer duas falas, Eduardo e Luciano, muito interessantes, que eu percebi durante essa semana. Nacionalmente, o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, que vai ser um dos presidentes da federação, fez uma afirmação muito clara em uma entrevista que ele deu, dizendo que, caso Tarcísio seja candidato, governador do estado de São Paulo, seja candidato, ele aposta todas as fichas dele que Lula nem sequer é candidato à presidência da República. Então, estamos falando o presidente de uma super federação que aposta nesse tipo de movimento. No poder local, a gente pode perceber algo que a gente já comentou e que eu já fiz essa análise aqui, a força que Josias da Vitória tem, o deputado federal Josias da Vitória tem, em relação ao peso que ele vai trazer para um projeto político. Então, União Brasil
que tem Marcelo Santos, presidente da Assembleia Legislativa, Felipe Rigoni, um deputado federal, foi deputado federal muito bem votado, na última eleição não se elegeu, mas tem muito voto, tem um eleitorado muito forte, isso pela União Brasil. E você tem Josias da Vitória no PP, sendo um outro ator importantíssimo. Eu tenho brincado que eles são verdadeiramente um kingmaker, como tem no parlamentarismo, aquela figura que tem a força de decidir um projeto eleitoral e de tornar alguém rei, e no caso aqui a gente está falando do próximo governador do estado do Espírito Santo. Eduardo, um processo de um ente tão grande como essa nova federação, todos os interesses individuais estão acomodados? Todos os interesses políticos estão acomodados nessa federação? É uma especificidade das federações, né, Tomás? Essa questão de interesses políticos. Porque, por exemplo, o Marcelo Santos ele tinha pretensão de ser o presidente do União Brasil no Espírito Santo. E eu acredito que ele o será. Só que acaba perdendo certo peso porque quem vai comandar, de fato, é o presidente da federação, que vai ser Josias da Vitória. Então, não necessariamente todos os locais políticos vão ser englobados aí, todas as posições políticas. Mas eu acredito que eles avaliam que é um momento em que dá para dar um passinho atrás, para todo mundo se juntar em prol de determinado objetivo, de determinada candidatura. Mas como a gente falava, Luciano, é um momento também de recálculo de rota, né? Porque a partir de um momento que a federação se junta, é só uma ação que ela vai tomar, não tem como ficar em cima do muro. E a gente sabe que hoje o PP tem a vice-prefeita de Vitória, Cris Amorini, e que o Lorenzo Pasolini, prefeito de Vitória, é um possível nome para disputar o governo do estado. Então, como vai ser? Josias da Vitória, com a União Progressista, vai abraçar o projeto de Ricardo Ferraço, de Renato Casagrande, ou vai abraçar o projeto de Lorenzo Pasolini? Ele vai ter que tomar uma atitude. Perfeito. Sabemos que também no PP há o outro deputado federal e também uma peça hiper importante nesse jogo, que é Evair de Mello, que é um total entusiasta da candidatura de Lorenzo Pasolini. Quem também levou Cris Amorini a vice-prefeita de Vitória. Então ainda é muito obscuro esse cenário. Dá pra gente bater o martelo, falar que a União Progressista vai ficar com Renato Casagrande e Ricardo Ferraz? Acredito que não. É mais provável? É mais provável, mas nesse momento eu acredito que os interlocutores de Lorenzo Pasolini, da Prefeitura de Vitória, estejam pensando nesse recálculo de rota, porque talvez pode ser que a União Progressista não abrace o projeto de Lorenzo Pasolini. Então, neste momento, a gente poderia dizer que nesta balança que avalia quem saiu melhor entre o Palácio Anchieta e a candidatura de Pasolini, por exemplo, ainda há uma indefinição para que lado vai essa balança? Há uma indefinição, mas o mais provável é que seja para o lado do Palácio Anchieta, o lado de Renato e Ricardo Ferraz. Eu vou trazer um outro aspecto também para complementar a análise do Eduardo, Luciano, que é uma dificuldade que os partidos têm, ou seja, a gente acabou de falar de cláusula de barreira. O importante para um partido no âmbito nacional é que ele tem um número grande de deputados federais, tá? Então o PP tem 2 deputados federais. 2 deputados federais muito bem votados, foi uma chapa muito bem votada do PP, muito bem construída. União Brasil não tem deputado federal no Espírito Santo e por isso, naturalmente, Josias da Vitória se tornou o presidente dessa federação. Um dado importante e que todos os partidos já começaram a trabalhar e que tem extrema dificuldade na pré-eleição e durante o período eleitoral é a montagem de chapas proporcionais, seja para deputado estadual, seja para deputado federal. Essas chapas nessa federação, elas estão praticamente prontas, porque você tem um grupo muito grande de candidatos bem votados. E elas estão tão bem posicionadas, essas 2 chapas, e aí que se tornam uma agora, que permitem aquilo que o Eduardo acabou de falar para a gente, que é a possibilidade do PP ter um candidato numa majoritária. E aí, Josias da Vitória, numa conversa que eu tive com ele, já falou para um grupo de pessoas que eu estava junto, que ele deseja um dia ser candidato a uma eleição majoritária. Então, assim, dentro desse processo decisório em que essa união progressista, essa federação se tornou tão poderosa e tão forte, o PP pode, inclusive, botar na mesa de negociação a possibilidade de uma candidatura majoritária
seja o que for, como o próprio Josias da Vitória falou. Perfeito. Tomás, assim, para o nosso ouvinte, né, ficar bem contextualizado, eu queria só esclarecer um ponto. Esse enxugamento das siglas partidárias, via formação de federação, de fusão, até onde isso vai? Em qual o cenário que se coloca assim, em quantidade de partidos no Brasil, por exemplo? É possível fazer um prognóstico em relação a isso? Existe um prognóstico de que o número de partidos vai ficar em 7 partidos. É isso que se espera ali na frente, com esse processo de fusão e esse processo de federação. Vale dizer que a federação ela permanece durante 4 anos. Então, os partidos eles estão se federando agora para que eles possam permanecer juntos durante 4 anos. Eles vão dividir tudo. Então, a gente vai ter um processo eleitoral que ele é nacional e regional, ou seja, estadual, eleições para deputado estadual, deputado federal, senador, presidente da República, governador. Mas isso vai rebater na eleição de vereador e prefeito que ocorre 2 anos após a eleição que vai ocorrer no ano que vem, que é nacional e local. Além disso, os partidos eles vão ter que dividir as estruturas dentro do Congresso. O que é mandatório no Congresso é a federação. O que é a grande diferença do que ocorria nas coligações anteriormente. Nas coligações, você tinha simplesmente aquele fator de você cooperar durante o processo eleitoral. Agora, a cooperação ela é por 4 anos. Então, por isso que há uma amarração, na minha visão, muito mais inteligente, de que as pessoas têm que ter o mínimo de alinhamento ideológico para que acompanhem, né? A federação, diferente da coligação, a coligação enfraquecia o processo partidário. A federação, na minha opinião, ela fortalece o processo partidário e eu também sou muito favorável às cláusulas de barreira e essa depuração do processo partidário brasileiro. Vamos falar então de PSDB e Podemos? Vamos lá. Nós, eu acho que nesse podcast aqui nós somos muito, saímos muito na frente nos comentários e na análise do que significava essa fusão, Eduardo. É definitivamente o fim do PSDB? É o fim até melancólico do PSDB, né, o Luciano? Hoje, alguns atores do partido, aqui Luiz Paulo Veloso Lucas, ex-vice-governador César Colnago, eles até se uniram, publicaram uma foto comemorando essa fusão com o Podemos. Então a gente até percebe que, poxa, é um alívio. Quase acabou tarde, né? É isso, porque é um partido que se esvaziou por muito tempo, né, Tomás? E agora chega com novo fôlego, ele vai ser incorporado ali ao Podemos, né? Ainda não se sabe se vai gerar ou não um novo partido, um novo nome, isso ainda não está totalmente definido, mas fato é que todo mundo do PSDB, a partir de um determinado momento, e isso ainda vai ser votado, vai passar pelo TRE, mas já está 100% com o martelo batido, todos os tucanos vão passar a ser Podemos. E o que isso significa? Significa que o deputado federal Gilson Daniel é quem vai continuar presidindo esse partido, e é um outro ativo que se fortalece, né, Tomás? Não, claro, na mesma medida que da Vitória, porque o PSDB não traz tanto peso quanto a União traz para o progressista, mas o Gilson Daniel acaba sim se fortalecendo, ele tem a anuência da presidente nacional Renata Abreu, e vai tocar aí essa formação de chapas aí para o ano que vem. Repito, o PSDB não traz o peso que o União traz. Por exemplo, não tem tantos ativos assim, por exemplo, para formar uma chapa a deputado federal. Não é um partido que tem esses ativos. Mas, de qualquer forma, o Podemos acaba ganhando muito em questão de vereador, em questão da política de base, e o pessoal, os tucanos capixabas, estão muito animados com esse novo momento. Concorda, Tomás? Concordo, sim, é um fim melancólico, não tem outra palavra para a gente usar, é um fim triste, melancólico. A gente assistiu um partido que teve importância nacional, e aqui a gente sempre tem explicado, nós não estamos falando e nem apoiando um lado ou outro, efetivamente nós estamos falando da importância que esse partido teve por ter governado o Brasil por 8 anos, a gente já discutiu sobre isso, muitos anos, com sequências de governadores, desde Mário Covas até Geraldo Alckmin, como governadores, João Dória também, né, vale lembrar, Neves, né? Governadores do estado de São Paulo, Aécio Neves, governador, senador por Minas Gerais, quase se tornou presidente da República, figuras nacionais importantíssimas. Morre o PSDB, é essa a notícia do dia, que foi antecipada pela coluna Plenário,
muito antes do noticiário nacional, então o Espírito Santo soube dessa notícia muito antes de outros lugares do que muitos outros lugares no Brasil, e isso é extremamente louvável. A gente tem os números aqui, né, de como vai ficar esse novo partido no estado do Espírito Santo. São 2 deputados federais, Gilson Daniel e Vitor Linhares, 4 deputados estaduais, 2 do PSDB, 2 do Podemos, Vandinho Leite, Mazinho dos Anjos, Xambinho e Alain, né? 15 prefeitos e mais de 180 vereadores. Se torna um partido também robusto, mas é um movimento de sobrevivência para alguns políticos, de morte do PSDB e de fortalecimento do Podemos. Quando eu comentei que já vai tarde, dentro dessa visão do que o Eduardo falava, de que para alguns políticos era extremamente necessário que o PSDB desse lugar a essa fusão. E eu não vou nem fazer mais nenhum comentário de trocadilhos que a gente fez aqui, a exaustão, a extinção de tucanos, etc., porque a conversa seria longa, né? Mas, Luciano, os tucanos foram extintos. Eu quero trazer um outro detalhe dessa coligação que é quase que harmonioso o gesto que está acontecendo no estado do Espírito Santo. O vice-governador Ricardo Ferraz foi eleito junto com Renato Casagrande, vice-governador pelo PSDB. Depois, no curso do mandato, que ele mudou de partido. Vale lembrar para quem está nos escutando e está nos assistindo que os cargos majoritários não têm aquela obrigatoriedade de se manter no partido, né? Então, Ricardo Ferraz era tucano, foi senador pelo PSDB e também foi vice-governador eleito pelo PSDB. E lá o Ricardo deixou muitas amizades e ele tem uma relação muito boa, tanto no âmbito nacional quanto no âmbito estadual. E é harmonioso, porque o Podemos é o grande partido que deu apoio e está dando sustentação a essa pré-candidatura de Ricardo Ferraz. Anunciou seu apoio a Ricardo Ferraz, Gilson Daniel, naquele almoço em Viana, em que ele reuniu os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, figuras importantes do Podemos, para declarar o apoio ao PSDB e ao Ricardo Ferraz. E ele encontra no PSDB também grandes aliados. Por exemplo, Vandinho Leite, deputado estadual, é um grande aliado de primeira hora do vice-governador Ricardo Ferraz. Outro grande aliado de primeira hora, Mazinho dos Anjos, deputado estadual, que também está no PSDB. Então, assim, é uma fusão que para o estado do Espírito Santo as figuras políticas estão caminhando no mesmo sentido, então também é bem harmoniosa essa fusão PSDB-Podemos. Nesse caso a gente já pode até cravar, né, o Tomás, que é uma fusão que vai, de fato, abraçar o projeto de Ricardo e de Renato no estado. Era essa a minha pergunta, né? Quem se beneficia mais dessa fusão? E eu quero registrar aqui, como o Tomás já declarou, esse Furo Nacional da Coluna Plenário, e vocês observam, nós estamos com o jornal A Tribuna aberto aqui, onde você pode encontrar as informações do dia a dia da política do Espírito Santo. Podemos dar um salto para a política nacional? Com certeza. Nós tivemos essa semana, não podemos fugir do grande, também nas páginas de A Tribuna, da grande crise que foi aberta com essas denúncias de fraude no INSS. Não vamos entrar muito, todas as informações sobre o tamanho dessa crise, como ela se deu, estão nos jornais, mas sim, justamente essa é a pergunta que eu faço, Tomás. Qual é o tamanho do desgaste que o governo federal, o governo Lula, tem com essa crise do INSS? Luciano, o desgaste é enorme, é muito grande para o governo federal, para a imagem do presidente da República, para o ministro da Previdência, Carlos Lupe, que é do PDT, até porque o presidente do INSS era uma indicação pessoal do Carlos Lupe. O PDT chegou a se manifestar dizendo que caso o ministro Carlos Lupe fosse exonerado ou perdesse o cargo e a influência no governo federal, eles iriam sair da base aliada do governo. Então, assim, é um escândalo que merece atenção. A gente não vai se aprofundar nele, mas, por exemplo, a Polícia Federal, essa tarde, ela determinou que o nome já não é mais fraude, é farra do INSS, porque foram empresas fantasmas criadas para poder fraudar
diretamente o trabalhador, os aposentados e os pensionistas. Então, assim, a gente já vive um problema previdenciário no Brasil por conta da questão geracional, né? A gente tem mais gente aposentada do que tinha no passado. Além disso, a gente soma-se aos inúmeros casos de corrupção que o INSS e a Previdência Nacional Brasileira têm sofrido durante os anos. Tá? Vale dizer que o grande desgaste que o governo pode ter e um grande sangramento é caso uma CPI seja aberta. E hoje à tarde, uma CPI, um deputado de oposição conseguiu reunir mais de 161 assinaturas para que fosse iniciado um processo de abertura. Ele ainda não entregou as assinaturas, não encerrou esse processo de coleta das assinaturas, mas a gente já pode analisar que há um estágio avançado numa tentativa de se criar uma CPI. E não há presidente da República em nenhum lugar do mundo, em nenhum momento da linha do tempo, que queira na sua porta uma CPI. Isso é um desgaste muito grande para o governo, e eu não tenho dúvida que o governo federal deve estar atento a isso. Perfeito. Vocês acham que hoje eu vi a Gleice Hoffmann dando uma entrevista que enquanto não se provar nada, nenhum tipo de irregularidade contra o Lupe, ele fica no cargo. Uhum. Mas nós sabemos que CPI na mesa, desgaste é grande. O presidente Lula consegue manter o Lupe nessa função por mais tempo? Muito mais tempo? A gente precisa de entender qual vai ser o tamanho do desgaste ao longo do tempo. Uma CPI ganhando força, Luciano e Eduardo, isso é algo que gera um desgaste enorme, e essa CPI a gente não sabe que resultado ela pode ter, o que ela pode descobrir, ela pode avançar para outros aspectos e até prejudicar um pouco mais essa cooperação que existe entre o PDT e o Partido dos Trabalhadores. Então, assim, na minha visão, o que vai determinar a sustentação do ministro é efetivamente se avança ou não, ou se esse assunto ele ganha um pouco menos de temperatura. Vale dizer também, a gente está falando do INSS, amanhã é dia 1º, para quem está nos assistindo, amanhã é dia 1º, dia do trabalhador, e são sempre feitas comemorações, sobretudo em São Paulo, e o presidente da República, em geral, ele costuma ir ano a ano nessas festividades, mas hoje foi anunciado que Lula vai mandar uma mensagem de vídeo e não vai participar presencialmente. Eu não sei, não li nada sobre isso, se tem a ver com esse escândalo, mas eu arrisco dizer que o governo está preocupado em não aumentar o desgaste da imagem do presidente da República. E do outro lado dessa corda, Luciano, tem justamente essa questão do PDT. O presidente Lula está preocupado em perder os votos importantes do governo no Congresso, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Com essa ameaça do presidente do PDT, fica muito complicado de o Lula simplesmente demitir o Lupe por demitir, porque vai perder votos muito importantes no Congresso. Então ele está entre a cruz e a espada nesse momento. É o que diz o título. O PDT ameaça sair da base do governo. Bem, esse foi um Tribuna Política, mais um Tribuna Política com Tomás Tomás e Eduardo Maia e eu, Luciano Rangel. Muito obrigado pela sua audiência.